A multidão grita, o homem observa. Porque a época da Copa do Mundo revela tanto sobre a psicologia das massas. Toda vez que uma Copa do Mundo começa, alguma coisa muda no ar das cidades. Bandeiras aparecem em janelas que ficaram vazias por 4 anos. Grupos de WhatsApp silenciosos voltam a explodir de mensagens. Pessoas que mal sabiam o nome do técnico da seleção, um mês antes, discutem escalação com a convicção de comentaristas profissionais. E junto com a empolgação genuína, vem sempre o mesmo fenômeno. Uma onda de histeria coletiva que se instala com a mesma velocidade de um vírus e se dissolve, quase sempre, no dia seguinte à eliminação ou à conquista. A Copa de 2026 não fugiu à regra. Cada lance polêmico virou levante nas redes. Um episódio de arbitragem discutível gerou milhões de publicações em poucas horas. Hashtags de indignação, análises técnicas improvisadas por gente que nunca apitou uma partida de várzea. Uma frase dita por um jogador antes do torneio foi ressuscitada e ridicularizada publicamente no minuto seguinte à eliminação da própria seleção. A intensidade emocional de multidões inteiras sobe e desce ao sabor do resultado de 22 homens, correndo atrás de uma bola, por 90 minutos, a milhares de quilômetros de distância. Não há nada de errado, em princípio, em torcer com paixão. O futebol é, para muitas culturas, uma linguagem emocional coletiva legítima. Um dos poucos espaços em que a alegria e a frustração podem ser expressas publicamente sem maiores julgamentos. O problema não é a paixão em si. O problema é a perda total de proporção, que para muita gente acompanha essa paixão. A incapacidade de manter qualquer distância crítica entre o resultado de um jogo e o próprio estado emocional cotidiano. Os estoicos antigos já haviam identificado, com precisão notável, esse fenômeno que hoje chamamos de psicologia das massas. Sêneca escrevia sobre o perigo de se misturar à multidão sem reserva interior. Porque a multidão, segundo ele, contagia o indivíduo com seus vícios exatamente na mesma velocidade com que contagia com suas virtudes. E os vícios, convenhamos, se espalham com muito mais facilidade. Basta observar qualquer grande evento coletivo. A alegria compartilhada é bonita, mas a raiva compartilhada, a indignação compartilhada, o pânico compartilhado, tendem a crescer numa progressão que nenhum indivíduo sozinho jamais alcançaria em silêncio. Um homem em processo de amadurecimento real presta atenção a esse mecanismo, não para se afastar cinicamente de tudo que é coletivo, mas para não perder a própria bússola em meio à multidão. Existe uma diferença enorme entre torcer com entusiasmo e delegar o próprio humor por 3 ou 4 semanas seguidas ao resultado de uma partida que você não jogou nem influenciou de nenhuma forma. Quando o resultado de um jogo de futebol determina se você vai discutir com a família, se vai brigar em grupo de mensagens com um amigo de infância, se vai passar a noite mal dormida, remoendo um pênalti não marcado, nesse ponto, a paixão deixou de ser expressão emocional saudável e virou dependência emocional de um evento inteiramente fora do seu controle. A dinâmica das redes sociais amplifica esse efeito de forma quase perfeitamente desenhada para produzir histeria. Um levantamento recente sobre a repercussão de um único jogo polêmico da Copa de 2026 mostrou quase 2,5 milhões de publicações analisadas em torno de uma controvérsia de arbitragem. Números assim não nascem de reflexão, nascem de reação instantânea, amplificada por algoritmos que recompensam justamente a emoção mais intensa e menos ponderada. Cada notificação, cada retweet indignado, entrega uma pequena descarga de pertencimento tribal. A sensação boa de estar do lado certo contra um inimigo comum, seja ele o árbitro, o técnico rival ou o torcedor da seleção adversária. É quimicamente satisfatório. E é, ao mesmo tempo, um ótimo jeito de perder semanas de energia mental discutindo algo que nenhuma discussão vai reverter. Aqui entra uma das ideias centrais que a busca por independência masculina moderna tenta recuperar: a soberania emocional. Não se trata de deixar de gostar de futebol, nem de fingir superioridade fingindo indiferença ao que move milhões de pessoas. Trata-se de escolher, deliberadamente, não terceirizar o próprio estado de espírito para o resultado de eventos que você não controla. O homem que observa a multidão em êxtase ou em fúria coletiva, sem se dissolver completamente dentro dela, mantém uma vantagem estratégica silenciosa. Ele continua com clareza mental para tomar decisões importantes, profissionais, financeiras, familiares, enquanto boa parte do seu entorno está temporariamente sequestrada pela emoção do momento. Há também uma dimensão histórica interessante nisso. Governos e instituições, ao longo dos séculos, sempre souberam que grandes eventos esportivos funcionam como válvula de escape social. O pão e circo romano não era acidente, era a estratégia deliberada de gestão de humor coletivo.
Isso não significa que exista necessariamente uma conspiração ativa por trás de cada Copa do Mundo. Seria simplista demais reduzir tudo à manipulação institucional. Mas significa que o homem consciente faz bem em perceber que sua energia emocional é um recurso finito e valioso, e que vale a pena perguntar, de tempos em tempos, quanto dessa energia está sendo canalizada para algo que realmente constrói a sua vida, e quanto está sendo simplesmente consumido por espetáculo. Nada disso exige abandonar o prazer simples de assistir a um jogo, discutir uma escalação com os amigos, comemorar um gol com quem se ama. Esses são prazeres legítimos e fazem parte de uma vida bem vivida. O próprio estoicismo nunca defendeu a negação do prazer, apenas a moderação e o controle sobre ele. O que se pede é apenas atenção. Perceba quando a emoção coletiva está apenas de passagem, trazendo alegria momentânea, e quando ela está sequestrando seu humor, sua produtividade e sua paz por dias seguidos, em função de algo que nenhuma indignação sua vai mudar. Quando a Copa terminar, dentro de poucos dias, as bandeiras vão sair das janelas, os grupos de mensagens vão voltar ao silêncio, e a vasta maioria das polêmicas, hoje discutidas com tanta fúria, terá sido esquecida em semanas. Fica, para quem prestou atenção, uma lição bem mais duradoura do que qualquer resultado de jogo. A diferença entre o homem que se deixa arrastar pela emoção coletiva do momento e o homem que aprende a observar a multidão de fora, sentindo o que sente, mas nunca perdendo, no meio da euforia geral, a própria capacidade de pensar com a cabeça fria.